Então, gente, afinal de contas, o que que é esse tal de IMPO que a gente tanto fala, né? Instrumento de menor potencial ofensivo, né? Então, a definição de IMPO é essa aí, ó, conjunto de armas, munições e equipamentos que possibilitem preservar a vida e minimizar danos à integridade de pessoas envolvidas, né? Repara nessa palavra, minimizar danos, tá? Não é eliminar danos. Então, pode haver danos, pode haver lesões decorrentes do uso da força? Pode. Pode sim. É algo que não é garantido que não vai ter lesões. Só que o intuito é minimizar essas lesões e preservar a vida, né? Então, para isso, a gente vai sempre tentar seguir aquela escadinha que eu mostrei para vocês. Tá certo? Os ímprobos se classificam em duas categorias, né? Nós temos os instrumentos de menor potencial ofensivos incapacitantes, ou seja, sob o efeito desses instrumentos, a pessoa não vai conseguir reagir, por mais que ela queira, porque atua no nível fisiológico, incapacitando o oponente, incapacitando o agressor. E nós temos os instrumentos de menor potencial ofensivo, que são debilitantes ou atordoantes, que vão causar uma confusão, uma diminuição na resposta, né? Uma sensação de desconforto que não necessariamente incapacitarão o oponente, né? Vai depender de uma série de circunstâncias, tá certo? Então, quando a gente fala dos instrumentos de menor potencial ofensivos incapacitantes, o único que nós temos atualmente são os dispositivos de eletrochoque. O único que nós temos atualmente são os dispositivos de eletrochoque que vão conseguir causar esse efeito de impedir a ação da pessoa. Desculpa, engasguei aqui. Impedir a ação da pessoa, por mais que ela queira, né? Então nós temos aí o dispositivo de eletrochoque, taser, spark, por aí vai. Já os instrumentos de menor potencial ofensivos, atordoantes ou incapacitantes, eles não vão impedir a ação do alvo em todos os casos, porque a pessoa pode ainda esboçar a reação, principalmente se tiver sob efeito de álcool ou drogas, né? E eles se dividem em duas categorias, que são os agentes químicos e as munições de impacto controlado. Então vamos falar do primeiro, do dispositivo de eletrochoque. Então nós temos aí vários dispositivos de eletrochoque, certo? Então aqui, ó, a gente tem o taser, aqui a gente tem Spark e aqui a gente tem a maquininha de choque que os seguranças de boate usa, que vende em shopping popular, não é isso? Não, isso aqui não, tá certo? Não usem, não recomendem, não permitam o uso desse tipo de equipamento. Eu vou explicar para vocês o porquê disso. Vamos entender como é que esses dois funcionam para a gente entender por que que esse aqui não deve ser usado, tá certo? Então, como que funciona o dispositivo de eletrochoque? O corpo humano é controlado por impulsos elétricos, né? São reações químico-elétricas. Gente, está dando um aviso que minha conexão está instável, vocês estão me ouvindo aí? Meu áudio está beleza? Tudo certo, professor. Beleza. Então, o que acontece? O nosso corpo funciona por reações químico-elétricas, né? São descargas elétricas que o nosso cérebro, nosso sistema nervoso emite para controlar todo o nosso corpo. E aí, nós temos tipos específicos de impulsos elétricos para atuar em sistemas específicos. Por exemplo, se o meu coração bate é porque tem um estímulo elétrico comandando o meu coração para ele bater. O meu braço se move, a minha boca se move, eu consigo me mexer quando eu quero, da forma como eu quero, por causa de um determinado estímulo elétrico que o meu cérebro envia, certo? E reparem, esses estímulos não se confundem. É como se fossem dois idiomas diferentes, né? O estímulo que o coração recebe é num idioma, é num formato de onda, que a gente diz, para quem é mais da área de exatas igual eu, é num formato de onda, num idioma que só o coração entende.
Porque se fosse um idioma, um formato de onda que outras partes do meu corpo entendessem, eu ia ficar movimentando no ritmo da batida do coração. Não é o que acontece, tá certo? Já os nossos músculos, eles têm um outro tipo de estímulo, né? Então eu consigo controlar, por exemplo, o meu movimento, eu não consigo controlar o meu coração. Eu não consigo dar um comando para o meu coração agora para ele parar de bater ou para ele bater mais rápido. Lógico que isso acontece de acordo com estímulos externos, mas eu mesmo chegar e conseguir ter esse controle absoluto, eu não consigo. A gente consegue fazer coisas para tranquilizar. Respirar fundo, por exemplo, aí o coração bate mais devagar, né? Correr, o coração bate mais rápido, mas eu não tenho controle absoluto sobre essa questão do batimento do coração, tá certo? E aí é que está a questão do dispositivo de eletrochoque. Como que ele funciona? O dispositivo de eletrochoque também emite um impulso elétrico, tá? Só que o impulso elétrico que o dispositivo de eletrochoque emite tem o mesmo formato, fala o mesmo idioma que o estímulo elétrico que o nosso cérebro envia para as nossas células de contração muscular voluntárias, para os nossos músculos, tá certo? Então, olha só, aqui, isso aqui é uma representação artística, tá, gente? O formato não é exatamente assim, não. Mas vamos supor, esse aqui é o pulso nervoso que o nosso cérebro emite para controlar o músculo. O impulso do dispositivo de eletrochoque vai ter o mesmo formato. Só que tem uma diferença. Ele tem uma amplitude muito mais alta, ou seja, ele tem uma altura, vamos colocar assim, muito mais alta, ele tem uma preponderância muito maior. Eu vou explicar de um jeito que a maioria aqui vai conseguir entender. Mais ou menos o seguinte: o seu cérebro é como se fosse o seu chefe, né? E os comandos, os estímulos elétricos são a ordem que o seu chefe te dá. E o dispositivo de eletrochoque é como se fosse a sua esposa. Agora vocês entenderam, né? O dispositivo de eletrochoque é como se fosse a esposa. Então o chefe dá um comando, a esposa dá outro, né? Qual que a gente vai obedecer? Qual que a gente vai obedecer? Vai obedecer o da esposa. Por quê? A potência dele é muito maior. Não é isso? Ó, o Ivan entendeu, tá vendo? O Bruno também entendeu. Sabia que vocês iam entender o exemplo dessa forma, né? Então, esse impulso que o dispositivo de eletrochoque dá, ele é muito maior do que aquele comando que o cérebro envia. Então, se o meu cérebro envia um comando para dar um soco para frente e o dispositivo eletrochoque dá um comando para o meu braço contrair, eu, por mais que eu queira dar o soco para frente, eu não vou conseguir. Por quê? Porque o estímulo elétrico do meu braço é de contração e não de extensão. Conseguiram entender? O Ivan e o Bruno certamente são casados, porque eles entenderam o exemplo do jeitinho que eu falei. Então, isso aí, gente, faz com que não seja possível, por exemplo, resistir ao estímulo do dispositivo de eletrochoque. Então, assim, o cara é muito forte, ele vai conseguir resistir. Não, não é questão de força. O cara é mentalmente preparado. Também não, não é questão de preparação mental. É uma resposta fisiológica ao choque. É uma confusão que o sistema, que o dispositivo causa no corpo, dando um comando maior do que aquele que o cérebro envia, tá certo? Nos casos em que a gente vê que a pessoa consegue resistir, e a gente vê vários casos desses aí na internet, muitas vezes isso acontece por falha no mecanismo. Ou os dardos não conseguem se fixar, ou por causa das roupas, né, do alvo, atinge uma peça de roupa que tem um certo isolamento, ou porque o dispositivo está com a bateria fraca, pode acontecer, né? E outra coisa importante é que os efeitos do choque cessam assim que o estímulo cessa. A gente vê em desenho animado, o cara toma um choque e depois fica sentindo o choque ainda. Não, não é assim. Cessou o estímulo, cessou o efeito. É imediato, tá certo?